A Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal pediu ao presidente Jair Bolsonaro autonomia financeira e mandato para o diretor-geral. A associação pediu também que o presidente firme um compromisso para que o diretor-geral tenha autonomia para formar equipe, sem obrigações de repassar informações ao governo e também abrir investigações. Apesar de ainda não ser oficial, o presidente deve escolher o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem, para chefiar, a Polícia Federal. Esse é o primeiro tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em Direito Penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Caio, por favor. Bom, vamos lá. Eu discordo das 4 críticas predominantes aí que foram feitas sobre a indicação para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça. Nós já sabemos que o Planalto retirou a indicação do Dr. Jorge Oliveira, mas isso, de certa forma, não afeta a minha argumentação. A primeira crítica comum diz respeito à proximidade dos nomes indicados com o presidente. Então, para que fique bem claro, as indicações estão rigorosamente dentro da lei. Ambos os indicados, preenchem os pré-requisitos formais para ocuparem os respectivos cargos e não tem qualquer impedimento legal nesse sentido. E, claro, ressalvada aí a hipótese de nepotismo, então aquela história de empregar parentes, não há problema nenhum em nomear pessoas da sua confiança para posições de confiança. Outra coisa, não é porque uma pessoa é próxima ao presidente que ela cometeria uma ilegalidade a pedido do presidente. Afirmar isso é muito leviano. É estabelecer uma relação causal falsa, além do absurdo de condenar um inocente por antecipação. A segunda crítica trata da qualificação desses indicados, que estaria aí aquém dos antigos titulares das cadeiras. Então, aqui eu queria fazer uma nota pessoal. Eu acho uma pobreza de espírito julgar um homem apenas pelo seu currículo. Eu conheci muita gente limitada quando eu estudei na Universidade de São Paulo e muita gente brilhante pela vida que não tinha nem ensino superior. Fora que diploma não atesta caráter, todo mundo sabe disso. A trajetória acadêmica, a trajetória profissional de uma pessoa dá apenas um indício do seu potencial. Não é uma sentença definitiva do seu êxito e muito menos do seu fracasso. Por isso, da minha parte, os futuros indicados, eles podem contar não apenas com o benefício da dúvida, mas também com os meus votos de sucesso, para que eles continuem o bom trabalho, preciso falar isso, dos seus antecessores. E nesse espírito eu me recuso a ser crítico de erro futuro. Eu não vou ser preconceituoso no meu juízo sobre as pessoas, que até o que tudo indica tem reputação ilibada, até que se prove o contrário. Eu não os conheço e eu quero aguardar os resultados do trabalho deles antes de tecer aí as críticas mais duras. Esse é aquele tal otimismo vigilante que eu sempre falo aqui. Você torce pelo melhor, mas critica se vier o pior, com racionalidade, sem pré-julgamento, esse tipo de coisa. Bom, continuando, a terceira crítica estabelece comparações muito descabidas. Eu vou ficar só em um exemplo. Eu ouvi que as indicações do presidente Bolsonaro equivalem à indicação do advogado do PT, o Dr. Dias Toffoli, ao STF pelo Lula. Essa comparação não procede. Primeiro, porque é muito plausível alegar que o Dias Toffoli, à época, não possuía o tal notável saber jurídico, um dos pré-requisitos para integrar a corte. Para vocês terem uma ideia, ele foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz. E o Senado só aprovou a sua indicação porque se alimentava do capim fornecido pelo governo Lula. E a grande diferença nesse caso é que ministros do STF são indemissíveis. Podem permanecer lá na corte até os seus 75 anos, depois da PEC da Bengala. Portanto, essa é uma nomeação que vai influenciar gerações. Porque a não ser que ele renuncie ou que ele venha a falecer, talvez intoxicado por lagosta e vinho premiado, naqueles banquetes pagos com o nosso dinheiro, o Dias Toffoli vai ficar décadas no poder. Então, para fechar, ainda dá tempo aí de rebater uma quarta crítica, talvez a mais importante, essa relativa à interferência do presidente da República na PF. Como toda instituição, a Polícia Federal é muito forte, é muito independente. O meu debatedor, que é um advogado criminalista, portanto tem função oposta da polícia, já reconheceu que a PF é uma organização de excelência e que interferir nas investigações é virtualmente impossível. Prova disso
é esse movimento dos delegados por mais autonomia financeira e estabilidade de mandato para o diretor-geral. Ou seja, na prática, a tendência é que a corporação se blinde cada vez mais contra eventuais excessos do Poder Executivo. E é muito importante ressaltar isso. Esses excessos ainda não foram comprovados juridicamente. Suas primeiras considerações, Augusto? Bom, boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu vou, antes de contestar algumas discordâncias da fala inicial do Caio, trazer um panorama geral do que eu entendo. Até porque, numa conversa recente que nós tivemos aqui, num debate recente que nós tivemos, eu realcei a importância da autonomia da Polícia Federal e a importância da autonomia de toda e qualquer polícia. Só que essa autonomia é completamente diferente da autonomia que se propõe com as PECs que estão em andamento. São duas coisas completamente distintas e eu preciso fazer essa explicação. A autonomia que eu me referi no último debate e a que eu defendo de forma bastante pontual e bastante importante é a autonomia das polícias e da Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal ela não pode ter suas investigações influenciadas, controladas, obstruídas ou até incentivadas por interesses políticos, pessoais de quem quer que seja. A polícia serve à justiça. A Polícia Federal não serve a governos, não serve a partidos, a presidentes ou nem a ministros da justiça. É essa autonomia que eu me referi e é essa autonomia que eu defendo fortemente. Outra coisa completamente diferente disso é a autonomia administrativa e institucional que algumas associações de classe da Polícia Federal pretendem ter. Esta sim me preocupa bastante. Vamos imaginar o seguinte, o presidente da República entende com o seu ministro da Justiça que este é o momento das seguintes campanhas, da seguinte foco da Polícia Federal. Combate à pedofilia, combate ao desmatamento e combate ao tráfico de armas. Não pode um diretor-geral da polícia essa sim subordinada ao executivo, resolver mudar completamente. Não, com a minha autonomia eu vou determinar que então a nossa diretriz orçamentária e o nosso foco de investigação esse ano será tráfico de drogas, tráfico de animais silvestres e velocidade nas rodovias federais. Não pode. Essa autonomia, este controle que é necessário sim, e quem controla isso, por nós termos um poder executivo institulado, eleito no nosso país, é a Presidente da República e o Ministro da Justiça. Caio? Bom, pelo que eu entendi da fala do Dr. Augusto, ele argumentou que a crise está servindo como pretexto, né, para a criação de uma instituição policial sem controles. Né? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu acho muito interessante, né, porque a gente vem discutindo aqui, né, doutor, ao longo das últimas semanas, como a crise aflora oportunismos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque, de certa forma, eu confesso que não havia ponderado ainda, enfim, esse lado do tema que você trouxe. E é muito bom para o debate público a gente ter justamente essas visões diferentes, porque se tem uma coisa que é um denominador comum entre nós, a gente não gosta de avanços, né, na liberdade individual. Por outro lado, também, eu estava lendo aqui a carta, né, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que é esse documento que criou esse fato político, midiático, que nós estamos repercutindo aqui nesse exato momento, e eles colocam, até de uma certa forma provocativa, né, como desafio ao próximo diretor da Polícia Federal, que é o que tudo consta, será aí o senhor Ramagem, ele fala o seguinte, olha, é um grande desafio ao próximo diretor demonstrar que não foi nomeado para cumprir missão política dentro do órgão. Embora a gente saiba que justamente pelas características de independência, de autonomia, até de estabilidade dos delegados federais, isso é muito improvável. Então, queria registrar só que eu achei essa ponderação muito interessante, achei essa argumentação muito interessante e, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado para, num momento aí de exaltação de ânimos, né, não incorrer nesses vícios de restrição à liberdade e restrição aos freios e contrapesos que são inerentes à democracia. Eu vou relembrar um fato. Quando houve, e aqui nós não estávamos ainda nessa polêmica da saída do ministro da Justiça e do delegado-geral, mas no passado, quando houve a proposta, a PEC, para criar essa autonomia da Polícia Federal, uma manifestação que eu recomendo a leitura da ex-procuradora-geral Raquel Dodge, em que ela deixa bem claro essa possibilidade de tentar se dar uma autonomia ilimitada a um órgão armado do Estado e o perigo para a democracia que é isso.
Então, na verdade, eu não tenho aqui como dizer que a intenção específica da Associação de Delegados Federais é especificamente essa, de criar esse tipo de autonomia. Mas no momento que nós estamos vivendo, no momento sim que direitos e garantias fundamentais são cada vez mais flexibilizados, são cada vez mais colocados à prova, é para ser olhado com bastante atenção e com bastante perigo. E agora eu aproveito para comentar um pouco a fala do debatedor do Caio aqui na fala inicial dele com relação à nomeação, à possível nomeação, que uma coisa que eu aprendi com esse governo atual é que nomeação e demissão a gente só pode comentar depois que é publicada no Diário Oficial. Então, a suposta aí nomeação do delegado-geral, que eu não conheço, sinceramente, então nem tenho como avaliar se ele será um bom ou não. É um delegado já há certo tempo, espero que, caso seja ele, que ele faça um bom trabalho na Polícia Federal. Mas uma coisa que me deixa bastante incomodado, sim, é que, ao contrário do que o Caio disse, que a nomeação está dentro da lei, concordo que ela está dentro da lei, mas neste momento, na minha opinião, ela foge completamente ao bom senso. E por quê? Numa situação de temperatura e pressão normal, eu não veria problema a nomeação de um delegado geral da Polícia Federal que tem proximidade com a família do presidente. Eu acho que fere muito ao bom senso nomear esse profissional, que pode ser um excelente delegado, não tenho aqui absolutamente nada para falar dele, mas acho que fere ao bom senso e, neste momento especificamente de crise política e institucional, nomear uma pessoa que tenha tanta proximidade com o governo federal. Aqui a gente não vai ter muita divergência, né, doutor? Porque ferir o bom senso, infelizmente, não é ferir a lei, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também para não incorrer em casuísmo. A lei vale em alguns casos, né, nas condições normais de temperatura e pressão, e não vale em outros. É muito perigoso, principalmente sobre quem vai fazer esse juízo. E quem vai acabar fazendo esse juízo, você sabe muito bem, é justamente o Supremo Tribunal Federal, né, que tem muitas dificuldades com seus próprios casos de suspeição. É só ver aquele famoso estudo, né, da Fundação Getúlio Vargas mostrando como que os doutos magistrados tendem a julgar casos em que são acusados de suspeição. E é impressionante a advocacia em causa própria que eles fazem, não é verdade? A gente tem inclusive julgamentos que envolvem parentes, pelo menos parentes no sentido de afinidade, né, e amigos, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal em situações que eles não se declaram suspeitos. Eu queria, na verdade, abusar da sua expertise, doutor, e fazer uma pergunta, se você me permite, porque, como eu achei muito interessante a explanação sobre as questões de abuso oportunista, eventual abuso oportunista, desse momento de crise, eu queria saber como que você analisa, do ponto de vista técnico, a questão do mandato, porque de todas as propostas elencadas na carta, essa me parece razoável, até porque, né, se a gente pensar, a gente tem outros, vamos dizer assim, outros cargos de livre nomeação da Presidência da República, ou que seguem lista e tal, mas que no final das contas é a caneta do presidente, como é o caso da PGR, né, que funcionam dessa forma. Eu queria saber a sua opinião técnica sobre isso. Foi um tema que eu li, reli, e, vou ser bem sincero, eu não consegui firmar uma opinião, porque, vamos lá, a primeira proposta dessa carta é que a nomeação do delegado-geral seja feita da seguinte forma: uma eleição direta de delegados da classe especial, e tem lá uma categoria de delegados que poderiam votar, surgiriam 3 nomes, esses 3 nomes seriam indicados pelo presidente, o presidente escolheria um e esse nome então seria sabatinado. Numa primeira leitura, me parece uma forma bastante democrática de fazer, mas a partir do momento que essa pessoa é escolhida, ela teria um mandato de 3 anos e ela teria estabilidade nesse mandato de 3 anos. Essa estabilidade que me incomoda um pouco, porque é sim competência do presidente da República, legal, está prevista em lei, a nomeação do diretor-geral. Óbvio que essa nomeação é feita em conjunto, na imensa maioria das vezes, com o ministro da Justiça, que é a pessoa que está muito mais próxima do delegado-geral do que o presidente da República. Mas essa possível impossibilidade de retirada de um delegado-geral que teria que cumprir esse mandato de 3 anos de forma estável, este ponto especificamente me preocupa. Mas esse formato de nomeação, uma lista tríplice com o presidente podendo escolher, eu não tenho objeções, sinceramente, neste momento que eu consiga saltar os olhos e dizer que eu não concordaria com isso. Podemos ir para o segundo tema, debatedores? Já matei minha curiosidade, Mona Lisa, pode ir. Pronto? Então vamos lá.